A paz do seu amado, meu amado, a minha, também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Enom, para fazerem passar seus filhos e filhas pelo fogo a Moloque. Eu nunca lhes ordenei, nem passou pela minha mente fazer tal abominação para fazer e pecar Judá. Por isso agora assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dessa cidade, do qual vós dizeis, já está dada a mão do rei da Babilônia pela espada e pela fome e pela peste. Meu querido amado, eis aqui o livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 35 e 36. O povo era um povo realmente duro a serviço, era um povo que tinha um coração duro, mal agradecido, que estava ali pecando diante de Deus. E ao mesmo tempo estavam presos à sua própria mente, à sua fé errada. Eu conheço uma frase que diz, ou uma situação que diz a síndrome de Estocolmo, onde a pessoa se apaixona pelos seus algoz. Aquele que está fazendo mal àquela pessoa, ela se apaixona. Parece até que esse povo está com isso. Você vê que os deuses daquela época não faziam nada, mesmo assim pedia em sacrifício os filhos e filhas de Israel, e eles estavam dando. Deus pediu sacrifício de animais, não de crianças, não de ser humano. Você vê que às vezes uma esposa que está num relacionamento abusivo, que apanha do marido, e o marido bate e maltrata, oprime, e ela diz que a culpa é dela, que ele só faz aquilo porque ela provoca. Às vezes uma igreja que está ali oprimindo seus membros, tirando tudo que eles têm, fazendo uma lavagem cerebral, vendem vassoura, vende óleo, vende sal, vende tudo. E aquela pessoa está naquela situação. Eu não estou dizendo, meu amado, que isso é a síndrome de Estocolmo. Não estou dizendo isso. Mas é bem parecido. Essa síndrome, a pessoa se apaixona pelos seus algoz. Aquela pessoa se apaixona por aquele que o sequestrou. Você vai ver que quando aqueles deuses não pediam uma criança, eles ficavam felizes e achavam que aquele Deus estava fazendo bem para com eles. Como se fosse normal eles dar o filho dele. E é dessa maneira. Às vezes, só porque o marido não bate, a esposa acha que ele está fazendo bem, ainda agradece ele por não ter apanhado aquele dia. Muitas vezes, aquela igreja, uma semana não faz uma campanha para poder arrecadar grande dinheiro, e aquela pessoa fica ali apaixonada por aquele pastor, por aquela pastora, que está tirando tudo que ela tem e não consegue ver a verdade na Bíblia, onde o próprio Jesus diz que o Filho do Homem não tem de recostar a sua cabeça. Então, meu querido amado, as pessoas se apaixonam. Uma pessoa presa na droga, ela fica ali presa no seu vício. E às vezes é uma pessoa que se aproveita dela e dá droga para ela, ela não consegue entender. E ela acha que aquela pessoa está fazendo bem para ela. Quantos são aqueles que estão presos à sua realidade? Uma realidade que só existe para elas e para eles. Às vezes uma pessoa está presa ao próprio emprego e aquele emprego está oprimindo e aquela pessoa tem uma capacidade tão grande de ganhar muito mais outro emprego, mas tem medo de sair e ficar desempregado. E nem tenta arrumar outro, tem medo de não se adaptar. Existem várias situações de síndrome de Estocolmo, mas na verdade, nós estamos só aqui comparando uma pessoa que é oprimida e não consegue reagir. Dentro de um casamento, dentro de um emprego, dentro de uma igreja, dentro de uma sociedade. Às vezes um próprio líder, um líder político, ele faz tantas coisas de mal, tanta coisa errada, mas às vezes ele faz uma coisa boa e aquela pessoa se prende. Ou muitas vezes aquela pessoa fala tanta coisa bonita, tanta coisa boa, e por trás faz tudo o contrário. E aquela pessoa, de tanto ouvir aquela situação, aquilo cria uma verdade na sua mente. Ela não consegue se distanciar. A síndrome de Estocolmo é uma síndrome que a pessoa se apaixona por aquele que a sequestrou. Mas muitas pessoas estão apaixonadas por aquele que faz mal para elas e não conseguem se libertar. Tem um cachorro atrás de mim, liga não. Mas, meu querido amado, eu espero que você entenda que Jesus veio para libertar. Se você não tem liberdade, você está preso. Se liberte. Fica na paz, Deus é contigo.